Agora, outro assunto muito sério aqui no Linha de Frente. Após uma jovem ter sido baleada na cabeça por agentes da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro na véspera de Natal, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que a polícia não pode combater a criminalidade cometendo crimes. O ministro lamentou o caso e defendeu o decreto publicado nesta semana pelo governo federal que regulamenta o uso da força pelas polícias durante abordagens. Juliana Leite Rangel, de 26 anos, segue internada em estado gravíssimo. A jovem está no hospital municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde passou por uma cirurgia. Segundo o boletim médico divulgado nesta manhã, ela segue internada no CTI, hemodinamicamente instável, entubada e acompanhada por equipe multidisciplinar. Situação gravíssima. Traduza. Mas para além dessa situação gravíssima da saúde da Juliana, queria saber, na sua opinião, o que explica uma atuação como essa que aconteceu da Polícia Rodoviária Federal. A gente critica tanto a letalidade da polícia aqui em São Paulo e acontece isso, uma situação causada pela Polícia Rodoviária Federal, e se um decreto como esse que foi publicado pelo governo pode ajudar a pelo menos amenizar a situação e começar a caminhar para uma resolução. Não, esse decreto é absolutamente inócuo, não serve para porcaria nenhuma. Desculpem, é que isso me revolta muito, porque as pessoas que deveriam cuidar positivamente, né, da nossa segurança e positivamente das pessoas de bem, ficam soltando, né, decretos que não têm poder de punição algum, decretos que são inócuos, porque, olha, o decreto diz assim: se eu tiver um tempinho, a arma de fogo deve ser usada pelos policiais como último recurso e nunca contra pessoas desarmadas. Eu vou ser bem chata aqui e vou dizer o seguinte: como é que você sabe quando uma pessoa está desarmada ou não desarmada se não é no enfrentamento? Já começa daí. Segundo, quais são, né, as consequências desse decreto? O que acontece com o policial se ele atirar numa pessoa desarmada? Já tem previsão no Código Penal, né? A legítima defesa está aí para quem quiser se valer dela. E quando não é legítima defesa, é crime. Só com detalhe: bandido é bandido dentro da polícia e bandido fora da polícia. Será sempre bandido. Então, essas pessoas que não estão preparadas para o enfrentamento do crime, que saem atirando no meio da rua, são punidas e devem ser punidas com rigor. Mas também os milicianos devem ser punidos com rigor, né? Os ataques que estão no crime organizado, que nós enfrentamos todos os dias, devem ser punidos com muito rigor também. Então, quando a gente fala num decreto, é como se fosse um influencer falando uma bobagem qualquer na internet. Não há nenhum tipo de legalidade, não há nenhum tipo de efetividade num decreto como esse. Isso é uma brincadeira de criança. E o próprio artigo 23 diz o seguinte, né, do Código Penal: quando uma pessoa está na iminência de ser atacada, ela vai revidar, e isso se chama legítima defesa. Então, eu acho que isso é um decreto que não resolve nada. Infelizmente, mais uma vítima da inexperiência, que, aliás, não sei se vocês sabem que essas pessoas que estavam no patrulhamento rodoviário são pessoas da burocracia da Polícia Federal. Não são policiais que estejam no comando todos os dias, efetivamente, no combate ao crime nas estradas ou nas vias públicas. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal argumenta que, no caso da corporação da PRF, os profissionais estão preparados tanto para atuar nessa parte operacional como também administrativa. Diz ele que a preparação no caso da Polícia Rodoviária Federal é a mesma. O que está errado, né? Não sei se esse argumento seria algo que convence. Então, mas são policiais que não estão na beira da estrada todos os dias. São policiais preparados, claro, sem dúvida, mas acostumados a um outro tipo de trabalho. Então, que sejam punidos rigorosamente, assim como todos os outros policiais que, infelizmente, se envolvem em crimes. É porque parece muito amador, né, Eliana? Parece muito amador. Muito. Eles ouviram tiros, imaginaram que os tiros teriam vindo do carro da família e daí sem ver nenhuma arma, porque imaginaram que os tiros saíram do carro, já alvejaram o veículo. Lamentável. Quase mataram a jovem de 26 anos.
O decreto pode não ser um caminho, Deise, na sua opinião, mas pelo menos ajuda a abrir caminhos para uma resolução ou não? Concorda com a Eliana? Ai, Lívia, essa questão aí, ela me deixa até meio desatinada aqui. Eu acho que toda a questão da segurança pública, do aparato policial, ela é muito maltratada aqui no Brasil, né? A gente não ataca o cerne da questão, nós somos um país e nós temos um governo que é muito reativo, né? A gente reage depois que as coisas acontecem, a gente não trabalha com a prevenção, né? A polícia, que deveria ser ostensiva, ela é uma polícia reativa. Então, o problema já começa por aí. Eu não acredito que esse decreto vá funcionar alguma coisa, como não acredito que aquele pacote de 900 milhões funcionou para resolver o problema da segurança pública na Bahia. Nada aqui é feito pensado a médio e longo prazo, né? A gente tem, como a doutora falou, tem um decreto aqui, uma atitude ali, vamos liberar um dinheirinho aqui, mas nada pensado para resolver o problema. Assim, é lamentável, não consigo imaginar o que essa família está passando e a sensação de injustiça. Ana. Esse decreto, gente, ele contém tudo que já está na lei. Então, ele parece muito mais uma tentativa de mostrar que o governo federal está, de alguma forma, preocupado com o que está acontecendo, do que efetivamente trazer qualquer tipo de solução. A doutora colocou de forma brilhante aqui que não tem nenhum tipo de punição, que é algo que, além de estar previsto em lei, na verdade decorre do bom senso e da lógica. Então, se nós temos esse bom senso, imagina-se que dentro das escolas de formação dos policiais, isso mais ainda. E aí a gente teve recentemente uma pesquisa que fala de como a sociedade brasileira está temendo as nossas Forças Armadas, a polícia. E isso é absolutamente preocupante e devastador, porque nós deveríamos confiar. A polícia, ela serve para nos proteger e não para nos combater. Essa distinção é extremamente importante. E muito além do que um decreto que nada mais fala do que o óbvio, as nossas forças estatais deveriam estar preocupadas em melhor treinar estes policiais para que casos como esse, porque nós aqui falamos toda hora em casos isolados, mas todo dia tem um caso isolado diferente. Eu concordo plenamente que são criminosos que não representam a classe policial como um todo. Eu não perco a minha esperança e a minha confiança nas forças policiais, mas é um fato que tem algo errado. É tão fato que o próprio governador do estado de São Paulo admitiu que tem algo errado. E este algo errado, sinto muito, senhor Ricardo Lewandowski, não vai ser combatido com um decreto. O que a gente precisa é de treinamento, de aperfeiçoamento das pessoas que têm uma arma na mão. Para fechar, Mônica. Eu tenho 1 minuto para falar, porque a Ana disse tudo, mas é a ironia de um decreto federal que sai no dia em que uma polícia federal baleia uma menina inocente. O absurdo, um decreto absolutamente inútil, que chove no molhado. A única coisa positiva que ele traz é justamente essa menção da necessidade de treinamento, porque o foco tem que ser na prevenção. Não adianta depois que a menina está no hospital com uma bala na cabeça, a gente ficar aqui discutindo. A prevenção é o caminho e o treinamento periódico de todas as polícias, e aí não ficar aqui batendo em São Paulo, batendo na Bahia. Todas as polícias é o único caminho.